A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Somos salvos pela graça. O que é a graça? É um favor de Deus. Ninguém é salvo por merecimento. Quando nós olhamos para dentro de nós e vemos o estado lamentável de pecado, porque todos pecaram e afastados estavam da glória de Deus. Somos reconciliados através de Cristo Jesus. Uma palavra que eu amo muito, que está em São João, capítulo 14, versículo 6. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós temos que olhar para dentro de nós e ver estado lamentável de pecado. Em segundo lugar, olhar para a cruz, olhar para o sofrimento, para a morte, para a ressurreição. Jesus, ele sofreu. O profeta Isaías diz que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu sua boca. Então vale a pena servir esse Deus. Ali está a irmã Maria fazendo um cafezinho, né, irmã Maria? Fazendo cafezinho da noite. Senti de fazer esse vídeo. Eu conversei com o senhor, ele... No culto de Santa Ceia, o pastor dele falou para a igreja que ele não ia participar da ceia, mas a esposa, porque não tinha entregado o dízimo 3 meses. E eu falei para ele: mas irmão, a ceia é da igreja? A ceia é do pastor ou a ceia ela é do Senhor? Em primeiro lugar, que a Bíblia diz: examina, pois, o homem a si mesmo. O pastor não tem que examinar a vida de ninguém. As pessoas têm que olhar para dentro de si antes de pegar no cálice e no pão. E quando um pastor ele diz que o crente não pode participar da ceia porque não entregou o dízimo, ele está desfazendo do sacrifício de Jesus na cruz. Não somos salvos porque contribuímos. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. A contribuição ela faz parte do culto, faz. Porque existem igrejas que ela paga aluguel, ela tem os seus gastos. Contribuição, segundo Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Cada um contribua segundo o teu coração. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Mas ninguém contribui ou semeia para colher lá no céu. Por isso que entregar dízimo, ofertas, vai te impedir de participar da ceia. Não, irmãos? Ninguém pode ser contribuinte por medo. Ninguém pode ser contribuinte por estar sendo amedrontado. Quem não dá dízimo é ladrão, quem não dá dízimo vai para o inferno. Nós sabemos que o primeiro a entregar dízimo na graça foi Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Mas ele não entregou dízimo dos bens que Deus deu para ele. Ele foi para uma guerra, conseguiu libertar seu sobrinho Ló, saqueou o inimigo e do saque ele tirou 10% e deu para um sacerdote chamado Melquisedeque. Foi a única vez que Abraão entregou o dízimo. Então a gente não pode ter Abraão, pai da fé. Eu tenho um grande respeito pela história de Abraão. Se hoje Israel, o país de Israel daí, que começou lá em Abraão, Jacó, Isaac, e até hoje está aí. Jacó nasceu em Israel de Jacó. Mas Jacó, lá no capítulo 28, versículo 20 em diante,
Deus aparece para Jacó. Jacó estava fugindo do irmão com medo de morrer. Aí Deus aparece e fala: eu sou o Deus do seu pai, eu sou o Deus do teu avô. Assim como eu fui com teu pai, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Deus fez um monte de promessas maravilhosas. Aí na hora ele abre a boca e diz: depois que ele acordou, porque ele viu, né, uma escada, os anjos subindo e descendo, e ali na teofania era Jesus que apareceu para ele, fazendo as promessas que fez para Moisés e que fez para o seu pai. E eu vejo, irmãos, ele abrindo a boca e dizendo: se o Senhor me der pão, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, e se eu voltar em paz, de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo ao Senhor. Mas aonde é que está escrito na Bíblia que Jacó deu dízimo? Se você sabe, me responde aí. Aonde é que está escrito que Jacó deu dízimo? Ele fez um voto, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que eu me lembre que Jacó entregou o dízimo. Mas o dízimo que Jacó fez o voto de dar e o dízimo que Abraão entregou a Melquisedeque estava na graça. Aí na lei, Moisés recebe uma ordem de Deus. Deus coloca na lei o dízimo. Aí o dízimo agora passou a ser obrigação. Era obrigado a dar o dízimo, mas na lei. Aí lá na lei, Deus ele dá uma ordem, né? De tudo aquilo que se colhia no campo durante o ano, era tirado 10% e entregava ao Senhor. Na realidade, das 12 tribos, uma foi separada para servir o templo, que é a tribo de Levi. Inclusive tem algumas pessoas que cantam e colocam lá levita fulano, levita ciclano. Não, irmão, se você não é descendente da tribo de Levi, você não é levita. Você pode ser um adorador, pode ser um cantor, mas levita você não é não, porque levita é aqueles que é descendente de Levi. Pessoas precisam aprender Bíblia. Então a tribo de Levi não podia plantar, a tribo de Levi não tinha nada. A tribo de Levi era para servir ao templo, né? A adoração, a guarda, o sacerdote. Então a tribo de Levi era uma tribo separada ao templo. E era sustentado pelos 10% daquilo que o povo levava, tanto de cereais como de animais. O que Deus dava o povo devolvia 10%, né? Porque estava na lei e tinha que assim fazer. Aí vem um livro de Malaquias, que os pastores gostam muito de usar Malaquias. Malaquias, o povo saiu do cativo, Deus começou a prosperar, o templo ficou jogado às baratas. Aí Deus dá essa palavra, né? Trazei todos os dízimos, mas era para o povo lá da época de Malaquias. E os pastores de hoje usam esse texto. Se a gente está debaixo da graça, irmão, depois que Jesus morreu naquela cruz, não vivemos mais debaixo da lei. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, vivemos debaixo da graça. O que é graça? É um favor de Deus. Não somos salvos porque contribuímos. Somos salvos porque Deus nos fez um favor. João 3,16. Porque Deus amou o homem e a mulher, Deus amou o mundo de tal maneira, ao ponto de enviar o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é errado, irmãos. Pastor que chama um membro de ladrão porque não dá dízimo, a maioria desses pastores também não dá dízimo, não entrega dízimo. Eu perguntei para um pastor, fui numa igreja pregar, tinha algumas irmãs amaziadas lá, tinha uma que canta muito. Eu falei: pastor, a irmã fulana, eu conheço ela, canta muito. Eu já vi ela cantando em outras igrejas. Assim, não, aqui não canta não, porque aqui amaziado não pega no microfone. Aí eu perguntei para ele: e o dízimo dela, do marido dela, você recebe? Ele olhou para mim com cara de espanto. Aí eu falei assim: eles são dizimistas? Aí o pastor falou: você está errado então. Você não pode pegar no microfone da igreja para adorar a Deus que está em pecado. Por que você recebe o dízimo de quem está em pecado? Meu irmão, de cada 10 pastores, você tira 2 ou 3
que realmente tem amor ao reino e amor